Existe uma série de desafios na rotina clínica veterinária. O tutor quer respostas na hora sobre o estado de saúde de seu pet. São necessárias idas e vindas à clínica e muita paciência até receber o diagnóstico correto para dar início ao tratamento. Um tratamento eficaz depende de um diagnóstico preciso e no momento correto. Os testes rápidos auxiliam na tomada de decisões de forma rápida e assertiva, permitindo um melhor atendimento ao animal. Ele ainda pode ser usado para triagem, prevenção e monitoramento de doenças. A imunocromatografia é uma tecnologia confiável e segura. Em até 20 minutos, o teste revela resultados acurados para diversas doenças. Um procedimento simples, prático e seguro. Os testes rápidos ainda podem ser mantidos à temperatura ambiente ou refrigerado, o que facilita o armazenamento e o transporte do material, em especial em atendimento a domicílio. A Aleri é uma empresa norte-americana referência em diagnósticos rápidos humanos e veterinários em todo o mundo. Um diagnóstico assertivo aumenta a confiança na orientação veterinária, agrega valor à consulta, gerando fidelização do cliente. Olá, para mim é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre FIV-FeLV mais uma vez, né? Um assunto super importante da clínica de felinos. Eu queria agradecer de coração a Aleri pelo convite mais uma vez, essa parceria, né? E agradecer a VetSmart pela oportunidade. E é muito importante a gente conseguir alcançar aí várias pessoas para esse Brasil que é enorme, né? Então a Aleri e a VetSmart hoje estão proporcionando isso para a gente, poder conversar aí à distância sobre um assunto tão frequente, tão importante na clínica de felinos. Então a ideia hoje é a gente abordar aí 10 informações que são importantes para o clínico de gatos, e eu aproveitei esse período aí da idealização da aula para consultar alunos, residentes, né? Fiz uma enquete no Instagram para saber quais são as 10 dúvidas que as pessoas mais têm. E claro, né, algumas são bem frequentes e a gente sabe que geram, né, algumas questões são bastante polêmicas e geram bastante dúvida para as pessoas. E então eu incluí todas essas dúvidas aí na aula e algumas coisas mais que eu acho importantes e que talvez sejam novidade, né? Então hoje a gente vai tentar passar aí por 10 tópicos que eu reuni aí pensando no que eu considero que as pessoas que trabalham com gatos precisam saber, né? São informações extremamente importantes aí para a rotina de quem atende gatos. Então, a gente vai abordar as semelhanças e as diferenças entre os dois principais retrovírus de gatos, que é o vírus da imunodeficiência felina e da leucemia felina, o FIV-FeLV, que são as estrelas da noite hoje. Também vamos falar sobre as formas de transmissão, que essa é uma dúvida recorrente, né? Os tipos de infecção em relação à FeLV, que também geram bastante dúvida e tiveram algumas atualizações nos últimos artigos. Sobre o diagnóstico de FeLV, também um assunto bastante confuso para muita gente, que tem muitas questões aí que implicam no entendimento desses resultados, né, da aplicação desses resultados aí na rotina.
O papel dos gatos FeLV positivos regressivos, que muita gente também pergunta, né, por que diagnosticá-los. Uma questão importante sobre a relação da obrigatoriedade do teste para diagnóstico antes da vacinação contra a FeLV. Sobre a vacinação contra a FIV, esse foi um assunto que eu trouxe especificamente, pois tem uma implicação aí no diagnóstico da doença. A gente também vai abordar o tratamento, e aí eu peguei alguns pontos mais importantes sobre o tratamento, onde tem bastante dúvida. Eu vou trazer atualizações para vocês sobre sarcoma de aplicação. E, no fim, a gente vai conversar sobre o prognóstico de FIV e FeLV comparativamente e o que na prática implica aí num resultado satisfatório, no aumento, numa melhora desse prognóstico. Então, iniciando, muita gente junta os dois vírus, né, no mesmo panorama, e, na verdade, a gente sabe que são dois retrovírus, e por serem retrovírus, eles têm essa característica de promover uma infecção pró-viral, então eles têm uma habilidade de se integrar no DNA do gato, no DNA felino, né, de todas as células suscetíveis do organismo do gato. Então o vírus passa a fazer parte, né, o material genético do vírus passa a fazer parte do material genético do gato. Então todas as células filhas, né, as células que vão ser oriundas da divisão daquelas células infectadas, elas vão também conter esse DNA pró-viral, né? Então, essa é uma característica única que reúne, né, os dois vírus aí realmente no mesma classificação. Outra coisa importante é que a gente tem esse perfil, né? A gente desconfia da doença, a gente pensa num gato positivo quando a gente tem esse histórico de acesso à rua, ou um paciente que tem contato com outros gatos, ou que foram adotados no passado, né? Necessariamente eles pegam essas doenças de outros gatos, diferente, por exemplo, de uma doença que é transmitida por fômites, por contato indireto. Aqui a gente está falando de doenças que são transmitidas entre gatos, então precisa haver esse contato, né? A gente vai ver que a transmissão é diferente, mas ela tem que ser gato a gato, independentemente, né? A gente tem um teste rápido para diagnóstico, então a gente consegue na clínica ou no hospital ter esse meio de diagnóstico rápido, como um teste de triagem para a gente identificar pacientes positivos, principalmente num cenário em que a gente está lidando com gatos doentes. Então, no momento que a gente está trabalhando na clínica, atendendo gatos que estão precisando de tratamento, é importante ter esse diagnóstico rápido, porque isso implica em tomadas de decisão em relação ao tratamento. Mas também a gente tem outras indicações, né, desses testes e outros meios de diagnóstico disponíveis para a gente poder estadiar muitas vezes a infecção, entender, né, o processo da infecção naquele paciente, principalmente em relação à FeLV, para que a gente possa pensar num prognóstico e orientar no caso o cliente, né, o dono do gato, quanto a medidas que ele tem que adotar em casa em relação ao futuro desse gato. E eles também compartilham de algumas sintomatologias parecidas, então a gente sabe que FIV e FeLV causam imunodepressão, linfoma, perda de peso, anemia. Então, não é à toa que o teste diagnóstico rápido faz um diagnóstico de ambos os vírus, né? A gente sabe que ele detecta anticorpos de FIV e antígenos de FeLV, e tem um motivo para ter essa diferença, né? De qualquer forma, a ideia é poder usar também nesses pacientes que muitas vezes a gente fica na dúvida no dia a dia, porque a sintomatologia é comum às duas doenças. Então, essas são as principais semelhanças entre eles. E uma coisa importante, né? A gente sabe que uma vez que o vírus está integrado na forma de DNA pró-viral na célula hospedeira, esse gato ele não tem mais condições de eliminar esse vírus do organismo. Então, essa é mais uma característica dos retrovírus, em geral, né? Então, algumas boas notícias. A gente sabe, então, que não existe uma persistência ambiental. Ambos os vírus duram poucos minutos fora do hospedeiro.
Então, a gente sabe que não tem um papel importante, né, dos fomites na transmissão das doenças, dos dois vírus. Porém, se sabe que, por exemplo, o vírus da FeLV, ele pode ficar algumas horas, né, quando existe uma umidade importante, né, no meio ambiente com o vírus, aumenta um pouco esse tempo de permanência. Porém, ela é dependente, então, da umidade, da temperatura. Então, assim, dessecação, exposição a extremos de temperatura, temperaturas muito altas ou muito baixas, eliminam por completo os vírus do ambiente. Então, para o FeLV durar algumas horas, né, e não se especifica muito quantas horas são, mas algumas horas no ambiente que ofereça risco para outro gato, ele precisa estar presente na saliva, ou na urina, ou nas fezes, em que essa umidade seja mantida e que o outro gato suscetível entre em contato imediatamente, né? Porque se essa umidade secar, né, com o tempo essa saliva seca, né, a umidade da urina, das fezes vai indo embora, a gente sabe que o vírus também vai. Então, ele não vai persistir naquela vasilha, naquela areia, ou numa vasilha de comida, né, se não houver a umidade. Eu estou explicando bem esse ponto porque foi uma das dúvidas que muitas pessoas tiveram. Então, como eu falei, o mais importante é entender que existe contato entre gatos. Os gatos, para pegarem, eles precisam estar convivendo no mesmo ambiente ou terem brigado. E aí, além disso tudo, qualquer tipo de detergente ou desinfetante ou antisséptico vai eliminar o vírus, porque ambos os vírus possuem envelope lipídico. Então, ele não é um vírus resistente, ele não é um vírus persistente no ambiente, e ele então só vai oferecer, os utensílios, os fomites, só vão oferecer risco de da transmissão de um gato para o outro se ela for muito rápido, o contato for muito rápido, e precisa então o vírus estar viável na saliva, na urina, nas fezes, né, para esse outro gato imediatamente ser infectado a partir do contato, né, ao utilizar esses utensílios. E algumas diferenças, né, em relação à idade, e essa foi também uma dúvida, né, de uma aluna. Eu sempre aprendi que a FeLV era uma doença de gatos adultos a idosos e FeLV de gatinhos jovens, mas eu nunca entendi o porquê. Na verdade, eles são suscetíveis a vida inteira, né? A gente sabe que se eles forem expostos, né, e depende aí, claro, essa interação vírus-hospedeiro depende muito da quantidade de vírus que o gato entra em contato, que a gente chama de pressão de vírus, da suscetibilidade desse paciente, então se ele está no momento de imunodepressão ou não, se o sistema imunológico está competente, depende dele estar com outras doenças, depende da forma de infecção, então de como ele adquiriu, né, essa infecção. Então tudo isso vai determinar o curso da doença e a possibilidade desse gato ou não se tornar persistentemente infectado, principalmente no caso da FeLV. Mas eles são suscetíveis a vida inteira. Então, claro que essa idade, essa diferença de idade que a gente vê muitas vezes entre as doenças, ela ocorre porque a gente considera o momento que a gente recebe esses pacientes na clínica. E como o FeLV determina uma doença em que há um período de assintomatologia muito grande, eles vão desenvolver os sintomas depois disso, normalmente eles vêm depois de adultos ou idosos. Por quê? Porque esse é o tempo que levou para eles começarem a desenvolverem os sintomas, mas eles já estavam infectados, né, muitas vezes há mais tempo. Mas é mais comum a gente ver a doença em gatos adultos. Já o FeLV, como os filhotes, eles são mais suscetíveis à doença persistente, né, infecção progressiva, porque justamente ainda não tem uma capacidade imunológica de produzir anticorpos neutralizantes e eliminar a infecção, né, antes que ele se integre no DNA, os filhotes são os mais acometidos. Eles são os que têm maior risco de desenvolverem a doença completa progressiva e morrerem disso.
Então, geralmente, eles ficam doentes muito rápido e eles constituem, então, o perfil de gatos que a gente atende na clínica. Muito mais filhotes e adultos jovens do que gatos adultos ou idosos. Mas eu já atendi gatos com 20, 25 anos com felve. Então, um adulto, um idoso com imunodepressão, ele se torna um filhote frente à infecção. Então, ele vai ser tão suscetível quanto o filhote. A patogenicidade, assim, é praticamente incomparável, né? Assim, a patogenicidade da FIV é considerada leve, porque ele é um vírus extremamente adaptado ao gato. Então, um gato com FIV, ele pode ter uma vida normal, ele pode nunca desenvolver sintomas e mesmo que desenvolva, a gente sabe que ele vai ter basicamente doenças secundárias e oportunistas crônicas. Dificilmente isso vai oferecer risco de vida para eles, a não ser que eles entrem numa doença terminal que é muito rara, que é quando eles já não têm uma imunidade celular competente, eles vão desenvolver todas essas doenças ao mesmo tempo. Mas isso é muito raro de acontecer, né? A doença terminal, ela ocorre menos de 10% dos gatos FIV positivos. Então, isso acontece porque o vírus ele é muito adaptado ao gato. Então, eles convivem bem, eles têm, a gente vê menos patogenicidade. Já o vírus da felve, ele é bastante agressivo, ele determina uma patogenia grave, ele tem várias maneiras de fazer isso, né? Ele pode causar anemias muito graves, imunodepressão muito grave, que é até o outro ponto, né? A gente sabe que a imunodepressão da felve, ela é muito mais grave do que a causada pelo FIV. Justamente porque ela afeta ambas as imunidades celulares, né? A inata e a adaptativa. Então, isso quer dizer que ele infecta não só linfócitos, eles infectam também os neutrófilos. E aí a gente já está afetando a primeira defesa do organismo, né? Contra infecções, contra as bactérias, né? Muitas vezes fazem parte aí da microbiota, são bactérias comensais, muitas vezes, porque eles chegam para a gente com imunodepressão gravíssima, com leucopenia gravíssima, por neutropenia principalmente, em que a gente vê que o paciente não tem defesa nenhuma e em 24 horas eles entram em choque séptico. Diferente de quando a imunidade adaptativa ela é afetada, porque aí é uma imunidade mais específica, ela é mais direcionada a determinados patógenos em que, se ela está prejudicada, ela vai causar problema a longo prazo, porque o organismo vai estar sempre lutando com esses patógenos de uma forma crônica, né, em relação a doenças oportunistas e secundárias. Claro, é um problema, né, mas isso geralmente não influi no risco de vida imediato do paciente. E a transmissão, ela é bem diferente no sentido de que o FIV ele só é transmitido através de mordedura. Claro, existe uma pequena chance dele ser transmitido através do sêmen, né, na monta, na cruza, mas principalmente através da inseminação artificial, a gente vai ver, né? Existe uma pequena chance de uma infecção transplacentária, mas mais de 90% da transmissão ela é realizada através da mordedura. Então, ela ocorre entre gatos que brigam, mas eles precisam brigar e precisam brigar feio, porque precisa haver o contato da saliva de um gato infectado com o sangue do gato suscetível. Já o vírus da felve, ele está presente em altas quantidades em todas as secreções corpóreas. Claro que a saliva é a principal forma de transmissão, porque é onde tem mais. A gente sabe que 1 ml de saliva de um gato infectado progressivo, né, com viremia, vai conter aí cerca de 1 milhão de partículas virais por ml de saliva. Então, é uma pressão de vírus muito grande, né? E aí, esse contato basta ser um contato próximo, né? Os gatos que principalmente se lambem, dormem juntos, né? Estão ali compartilhando, comendo juntos da mesma vasilha, ou utilizando a mesma vasilha sanitária. Mas a gente sabe que principalmente através da lambedura. E claro, se houver briga, também vai haver transmissão. Então, também por mordedura, esse vírus pode ser transmitido.
além da placenta, além do leite, né, na amamentação. Então, praticamente todas as vias de transmissão direta, né? E além disso, a gente tem aí uma complicação na FeLV, né, que existem vários cursos da doença, várias evoluções dessas infecções que variam conforme o gato, né? Então, é uma doença, mas que tem várias caras. E ela depende muito do hospedeiro para ter essas caras. Então, a gente tem aí 4 tipos que volta e meia vem uma atualização aí, um artigo muda uma coisinha, muda outra ali. Eu até fiz também uma atualização aí nessa aula para vocês. Mas, assim, basicamente são quatro tipos de evolução clínica. E a gente precisa conhecer bem elas, porque elas batem na nossa porta. Volta e meia vem um cliente com dúvidas quanto aos testes de diagnóstico. Já a FeLV não, é um tipo de infecção, o gato uma vez positivo para sempre positivo, ele pode não morrer disso, mas ele vai estar sempre carregando o FeLV ali, né? E dificilmente a gente vai ter um problema aí com dúvidas em relação ao diagnóstico. E o prognóstico também muda, né? Enquanto que o FeLV aí tem um trabalho que eu vou mostrar no final que dá aí mais ou menos um prognóstico de 2.000 dias, né? O FeLV já cai para 714 dias, sendo que um gato saudável nesse trabalho foi em torno de 3.000 dias. Então a gente vê que o FeLV é muito mais próximo, né, em termos de prognóstico de um gato saudável do que o FeLV. A gente consegue ver aí por essa tabela que o panorama da FeLV é muito mais grave. Então, é uma doença que eu já chamo de doença maldita, né? Assim, é uma guerra eterna contra ela, porque ela está presente na nossa rotina todos os dias, determinando doenças muito difíceis da gente lidar, da gente controlar ou mesmo tratar. E isso determina aí uma guerra diária mesmo, assim, uma preocupação infinita aí, com esses gatos que chegam pra gente já em momentos que a gente não consegue fazer muita coisa. Enquanto que na FeLV não, a experiência clínica ela é muito mais tranquila. E aí, em relação à transmissão, a gente já comentou um pouco, né? Eu só queria chamar a atenção que a saliva, então, é a principal forma de transmissão através da lambedura, mas também da mordida. O compartilhamento de vasilhas, ele tem um papel menor na transmissão. Precisa haver aí esse contato de outro gato imediato ali, né, nessas vasilhas onde há bastante umidade ainda para ele se infectar. E eu coloquei ali umas fezes na vasilhinha sanitária justamente para lembrar que, além da comida, né, as fezes são a principal fonte de infecção, mais até do que a urina, mas, mais uma vez, precisa ser, ela não pode estar muito ressecada, né? E igual a quantidade de vírus que vai estar presente ali é infinitamente menor do que a da saliva. Então, muito possível que um gato entre em contato com fezes infectadas e realmente faça uma infecção abortiva, que a gente chama, que ele não se infecta, o vírus não consegue integrar, justamente porque uma quantidade pequena de vírus nas fezes. Em relação ao leite, é bem importante essa forma de transmissão. A gente costuma dizer que se o filhote não pega na placenta durante a prenhez, ele acaba pegando quando ele nasce, desde a lambedura da mãe até a amamentação. Então, o filhote tem muito pouca chance contra a infecção nascendo de uma mãe que tenha o vírus, né? E a gente sabe que existem casos, inclusive, de gatas que têm infecção focal localizada nas glândulas mamárias, né? Em que ela testa negativo no sangue, mas o vírus está escondido lá na glândula mamária e os filhotes podem ser infectados dessa forma. Então, o vírus deu jeito, né, de conseguir aí passar para os filhotes de qualquer forma, né? De uma dessas formas ele acaba passando. O que é muito triste, porque esses bebês, eles vão nascer já numa alta carga viral, né? Eles vão começar a ter uma replicação viral importante, num momento que eles têm um baixo desenvolvimento ainda do sistema imunológico. Então, a doença vai ser muito mais agressiva neles. E para a FeLV, então, principalmente mordedura, o sêmen é raro, muito mais pela monta natural, muito mais raro e um pouco mais frequente na inseminação, porque se concentra mais sêmen, né? Se introduz o sêmen direto dentro do útero, então a chance de infecção é maior dessa forma. E a via placentária,
ela é mais rara de acontecer, precisa que essa fêmea, essa gata prenhe, tenha uma alta carga viral no momento da prenhez para transmitir para os seus filhotes, e mesmo assim podem ter filhotes negativos e no meio de positivos. Isso acontece também na felve, né? Numa mesma ninhada podem ter gatos positivos e negativos. A gente nunca pode testar imaginando o resultado dos outros gatos. Em relação aos tipos de infecção, né? E aqui a gente vai focar um pouquinho na felve, porque é o que gera mais dúvida, né? O ciclo da doença mais difícil. E eu trago aí para vocês algumas atualizações de artigos que saíram aí o ano passado. Foi uma avalanche, né, dessas duas pesquisadoras aí, a Regina Hoffman e a Katrin Hartmann. Elas são duas das mais importantes pesquisadoras sobre FIV e felve no mundo, inclusive mais felve do que FIV. E houve também um consenso ano passado sobre o teste e o manejo de gatos retrovírus positivos, aí liderado pela Susan Little. Então eu trouxe para vocês algumas atualizações, eles discordam em algumas coisas, né? Mas para vocês verem que não é fácil. Mas eu coloquei basicamente na aula o que realmente a gente tem de evidência científica aí para apoiar, né, as informações. Então, assim, considerando que a gente tenha um gato infectado e um gato suscetível, né, no mesmo ambiente, convivendo, e esse gato infectado, ele lambe o outro gato, ele leva, né, ao contato desse gato suscetível com o vírus, a gente tem alguns desfechos possíveis. E esses desfechos podem variar entre os gatos, isso é muito importante as pessoas entenderem, né? No mesmo ambiente, a gente pode ter o vírus circulando e desfechos diferentes entre os gatos. Então, a gente vai discutir o que pode acontecer, quais são as possibilidades de cursos de infecção. A primeira é esse gatinho azul, né, que seria um cinza na vida real, né, que a gente chama a pelagem azul. Esse gatinho, ele pode muito bem ter uma habilidade, uma competência do sistema imunológico suficiente para produzir rapidamente, né, os anticorpos neutralizantes, neutralizar o vírus, impedir que esse DNA proviral, né, seja produzido dentro de uma célula, se integre na célula, e ele rapidamente elimina o vírus do organismo. Mas para isso, ele precisa estar, né, saudável e imunocompetente. E aí a gente chama essa infecção de abortiva. Agora, ele vai estar o tempo inteiro sob pressão viral, né? A gente sabe que esse gato, como é que a gente sabe que ele existe? A gente sabe que ele produz uma alta quantidade de anticorpos. E agora até existe lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, um teste rápido até para detecção de anticorpos de felve. Justamente numa tentativa de identificar esse gato que já teve contato e que teve infecção abortiva, e justamente investigar essa questão dele se tornar suscetível ou não no futuro em relação ao vírus. Mas o que se sabe hoje é que ele se mantém resistente enquanto o sistema imunológico está competente, né? Então, a gente não pode afirmar que esse gato vai estar seguro e imune ao vírus para o resto da vida. Não, amanhã ou depois, se ele é imunodeprimido, ele pode abrir a porta para o vírus entrar, conseguir integrar e ele ter outros cursos da doença. Então, imediatamente, no momento que a gente sabe que tem um gato eliminando o vírus no ambiente, ou seja, ele está virêmico, ele está positivo no teste rápido, esse gato tem que ser isolado, mesmo que ele já conviva com outros gatos há muitos anos e os outros estejam saudáveis. Se, então, ele não fechou a porta para o vírus conseguiu entrar, normalmente ele entra por via oronasal e aí ele vai replicar nas tonsilas, nos tecidos linfóides da cavidade oral e nasal e vai infectar células mononucleares, então linfócitos e monócitos. Essas células que vão carregar o vírus para uma primeira viremia. Então, a gente chamava no passado de viremia transitória, agora mudou o nome para viremia primária. Então, nesse momento, o gato tem vírus circulando dentro de linfócitos e monócitos, ele está começando, né, a guerra contra o vírus,
e ele está tentando produzir anticorpos neutralizantes. A gente não sabe qual é o futuro desse gato nesse momento, né? E nesse momento a carga viral, ela está presente, então assim, a gente sabe que ele está virêmico porque ele está produzindo proteínas do vírus, ele tem um material genético na circulação, né? Dependendo do momento da infecção, a gente já consegue detectar isso, mas a gente não sabe, ainda não é o suficiente para a gente saber qual é o futuro desse gato. E ele só vai dar positivo no teste rápido, que detecta antígeno, ele pode levar até 6 semanas para dar positivo nesse teste. O mais comum é em 3, 4 semanas a gente já tem um resultado. Mas como existe essa possibilidade aí de levar 6 semanas, a gente normalmente recomenda que se espere esse período para ter certeza do resultado negativo no teste rápido. E já o RNA e o DNA já são detectados entre a primeira e a segunda semana de infecção, respectivamente. Então, esse gato, nesse momento, ele é virêmico, ele pode ser infectante a outros gatos, e nesse momento ele está brigando com o vírus. Se o gato consegue produzir uma quantidade suficiente de anticorpos neutralizantes que contenha parcialmente a viremia e a replicação do vírus, ele acaba sendo sequestrado, e eles usam esse termo de sequestrado, né, como se o vírus conseguisse se esconder nos tecidos linfóides, principalmente do organismo, nas glândulas mamárias, no intestino, na bexiga, né? E ele fica quieto lá, mas ele consegue eventualmente ter uma replicação local em baixa quantidade. Então, essa infecção focal, ela é raríssima, ela é menos do que 5%, né, da população de gatos. Se sabe que ela existe, e se a gente vai atrás dos trabalhos que originaram essa informação, são lá na década de 80, 90, né? Mas ela justifica casos em que a gente vê um resultado positivo no teste rápido e negativo de material genético, porque a quantidade desse material genético é muito pequena e normalmente confinada ao tecido. A gente não consegue detectar no sangue porque é muito baixo. E o vírus está presente principalmente no tecido em que ele foi sequestrado. E a outra possibilidade é essa imunidade que o gato produz, ela é um pouco melhor do que no caso da infecção focal rara, e ele consegue conter também a replicação. Então, não há replicação do vírus, não há viremia nesse momento, né? Mas o vírus consegue se esconder na forma de DNA. Então, ele está sob a forma de provírus na célula hospedeira, mas ele não está conseguindo se replicar. A gente chama essa infecção de infecção regressiva. E o que vai determinar essas diferenças é que, nesse caso, o vírus não consegue se replicar. No caso da infecção focal ou atípica, existe uma chance de ter altos e baixos, né? Momentos em que o sistema imunológico dá uma deprimida, o vírus volta a replicar, daqui a pouco ele é contido de novo, e assim o gato vai tendo momentos de positividade no teste e outros de negatividade. Então, a infecção focal rara ela é responsável pelos resultados discordantes que deixam todo mundo doido. E a infecção regressiva, o gato sempre vai ser um antígeno negativo, então teste rápido negativo, e o DNA positivo, né? O provírus vai estar presente. Agora, o que é o mais comum, o que a gente mais vê definitivamente, né? O curso da doença mais frequente é a infecção progressiva, em que o vírus infecta as células progenitoras da medula óssea. Então, ele também consegue entrar nos neutrófilos, nas plaquetas. E aí, esses neutrófilos, essas plaquetas vão fazer a viremia secundária, que antigamente a gente chamava de persistente. Então, a partir do momento que eu detecto neutrófilos e plaquetas infectados no sangue, eu sei que esse gato vai fazer o curso total, já está fazendo o curso total da doença, a infecção progressiva, ele tem todos os testes positivos e ele tem alta carga viral. Né? Se eu quantificar esse DNA ou esse RNA no sangue, vão dar
muito alto, porque ele realmente está em replicação ativa no organismo. Então, esses são os cursos da doença. Reparem que o vírus é o mesmo. O que determina o curso da doença é o sistema imunológico do gato. E claro, lá no início, a pressão de vírus. Então, se um gato está suscetível diariamente a 1 milhão de partículas virais em 1 ml de saliva, todo dia, o gato lambendo o outro, claro que a chance maior é do vírus ganhar do gato. Agora, se o gato entrou em contato uma vez na vida com um gato que era positivo e, na verdade, ele usou a caixa de areia e teve contato com as fezes e tem baixa quantidade de vírus, o que é mais provável? Ele fazer infecção abortiva. Então, a gente precisa ter esses conceitos na cabeça para, inclusive, orientar os proprietários, né? E saber como interpretar esses resultados de exames. Uma coisa que eu não falei é da IFA, que é a imunofluorescência. A imunofluorescência, ela é feita num esfregaço de sangue e ela procura antígeno viral dentro de plaqueta e neutrófilo. Então, ela confirma para a gente que o gato tem infecção progressiva. Tá? E uma coisa importante é que o gato pode passar da infecção regressiva para progressiva e vice-versa. Então, a gente sabe hoje uma coisa que também mudou, né, assim, de um tempinho para cá, por causa das pesquisas que estão saindo, que existe uma chance maior da regressiva evoluir para uma progressiva do que ao contrário, né? Mas existe uma chance do gato mudar de posição ali, dependendo do sistema imunológico dele. Então, a gente precisa sempre acompanhar esses gatos, né? E não hesitem em repetir testes, porque a gente pode ter cenários diferentes conforme a época, a idade, as doenças concomitantes, né, a imunidade desse paciente, o convívio com outros gatos. Então, esse curso da doença, ele não necessariamente é eterno, né? Pro resto da vida ele vai seguir em uma dessas duas infecções. A gente hoje sabe que é um vírus que causa vários tipos de doença, né? E ela vai ser diferente em cada paciente, mesmo no mesmo ambiente. A gente vai encontrar cursos de infecção diferentes entre gatos que convivem e ela pode mudar, né? É mais raro um gato que faz uma infecção progressiva conseguir controlar uma viremia e ele virar regressivo, mas existe já relato disso. O mais comum é um gato que esteja numa infecção regressiva evoluir para uma progressiva. Quando a gente usa um corticoide numa dose alta, ou quando esse paciente é submetido a um estresse muito agudo e muito grave, no sentido de causar uma imunodepressão, né? Então, a gente sabe que a gente tem que evitar isso nos gatos regressivos. E tá aí o primeiro motivo para a gente reconhecer os regressivos. A gente saber quem eles são, porque a gente tem que proteger esses gatos de imunodepressão. Então, os testes, entrando aí na quarto assunto nosso, né? Os testes de diagnóstico pré-FeLV, eles podem ser feitos procurando antígenos ou ácidos nucleicos, que é o material genético. Os antígenos, a gente pode procurar antígeno solúvel no plasma, que é a proteína P27, e a gente pode procurar, que em média está presente nos gatos em torno da 4ª semana, nos gatos infectados, e a gente pode procurar as proteínas dentro das células, né, através da imunofluorescência, que em torno de 12 a 16 semanas elas vão estar presentes nos gatos infectados. Já os ácidos nucleicos, a gente já com 1 semana pode detectar RNA no sangue e com 2 semanas o DNA no sangue. Então, são testes mais rápidos e aí tem uma indicação para eles, né? Caso a gente não queira esperar as 4 ou 6 semanas para a gente confiar num teste rápido, uma indicação a gente vai adotar um gato, vai doar um gato, né? Precisa de uma resposta mais rápida, é uma primeira indicação aí para fazer um diagnóstico molecular. E aí, então, a proteína P27 é uma proteína do capsídeo viral. Toda vez que a gente tem a identificação dessa proteína que constitui, né, a procura dessa proteína constitui o teste rápido, que eles chamam de POC, que é Point of Care. Então, ele está presente, esse teste, do lado do veterinário, né? No momento ali do cuidado com o paciente, do tratamento do paciente.
Então, é um teste que vai te dizer, ele tem P27 no sangue, se ele der positivo. Isso quer dizer que esse gato está virêmico nesse momento, mas você não sabe qual é o futuro dele, né? Você precisa acompanhar esse paciente para saber se era uma viremia primária que evoluiu para uma secundária ou se já é uma viremia secundária. E aí, é importante a gente saber que no mercado brasileiro existem 2 tipos de testes point of care, né? Que é o da IDEXX e da Aleri. Lá fora, nos trabalhos de fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, vocês, se forem ler, vão identificar o teste da Aleri pelo nome Anigen. Ele é um nome diferente. E aí eu trouxe esses trabalhos para vocês, eu sempre mostro eles em aula, para mostrar o quanto a sensibilidade e a especificidade variam conforme o teste que a gente está utilizando como padrão ouro, né? Então, esse trabalho aqui mostra o teste sendo comparado, os 2 testes rápidos sendo comparados com 2 ELISAs de placa de referência como padrão ouro. Então, são ELISAs que detectam outros antígenos, né? Que são feitos dentro de laboratórios. Então, aqui a gente vê, né, que a sensibilidade e a especificidade, então, da IDEXX foi 100%, 91% e 95% da Aleri nessa amostra de gatos, né? E a gente sabe que a amostra influencia, às vezes pegando outros gatos dariam outros resultados, né? E, então, a questão do padrão também influencia o resultado. O importante é a gente lembrar que acima de 90 são testes excelentes, né? E outra coisa, não existe teste 100%. Nenhum teste de diagnóstico no mundo para qualquer doença é 100% específico ou sensível. Então, isso vai variar conforme a população e o padrão ouro, né? E a metodologia. Então, assim, a gente sempre precisa avaliar conforme o que foi comparado. Então, aqui, por exemplo, se comparou 2 testes, inclusive, que são muito diferentes, né? Se comparou os testes rápidos com a PCR, sendo que a PCR quantitativa, que todo mundo sabe que ela é mais sensível. Por quê? Porque ela também vai identificar os regressores, né? A PCR em si já é um teste mais sensível. Então, ela dá menos resultados falsos negativos, ela detecta mais pacientes infectados. E, na minha opinião, não são testes comparáveis, porque detectam coisas diferentes. E mostrando para vocês, né, como a sensibilidade dos testes rápidos cai muito quando a gente compara com uma PCR. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E nesse caso, olha, a especificidade da Aleri foi 98% e da IDEXX 94%. Por que mudou? Porque mudou a amostra, mudou o padrão ouro. Então, a gente tem, mais uma vez, né, uma alta especificidade e a sensibilidade a gente não pode levar em consideração, porque são testes que detectam coisas diferentes e todo mundo sabe que a PCR tem uma sensibilidade maior. E aqui a gente tem um trabalho brasileiro da Sheila, né, que hoje trabalha em Brasília, no Ministério da Saúde. Então, a Sheila publicou esse trabalho aí, comparando então, o teste da IDEXX com o teste da Aleri, e ela utilizou como padrão ouro, mais uma vez, uma PCR, e uma PCR desenvolvida no laboratório da UFRJ, né? E aqui a gente já teve resultados diferentes, né? Olha como a sensibilidade aqui foi maior e muito mais próxima, né, entre os testes. Então, a amostra foi de 178 gatos, que é uma excelente amostra. Então, reparem como, aonde o teste foi feito, o laboratório, a metodologia, no caso da PCR, pode ser diferente do outro teste. O país com uma alta prevalência, às vezes é diferente da Austrália, que foi o outro, que tem muito mais FIV do que FeLV. Então, gente, o importante é vocês sempre entenderem isso, né? A ocorrência de falsos positivos e negativos é inerente ao diagnóstico, ela sempre pode ocorrer. Não existe teste 100%. E ela é menos frequente quando a gente está trabalhando em locais de alta prevalência, como é o nosso caso no Brasil, né, onde a gente tem muita doença ocorrendo. Mas é possível acontecer e a gente, eu adoro falar isso, os cirurgiões sempre ficam bravos, né, mas a clínica é soberana. A gente nunca pode esquecer disso, a gente tem que sempre unir um teste de diagnóstico
com a clínica, com a evolução clínica, com o acompanhamento dos pacientes, né? E a gente tem que entender o que esse teste está dizendo. Deu positivo, ele está virêmico. O futuro desse gato eu não sei. Com um teste, impossível saber. E por que fazer teste rápido? Essa foi uma outra pergunta, né? Quando que eu escolho o teste rápido, quando que eu escolho a PCR? Então, assim, o teste rápido ele foi idealizado e ele está disponível para o clínico para uma triagem. Então, eu tô aqui, ó, esse gatinho aí tá aqui na minha frente, né? Eu tô no meu trabalho, eu tenho internação de gatos, eu tô com um gato internado que tá com sintomas clássicos da doença, eu preciso tomar uma decisão em relação ao tratamento e ter um prognóstico para dar para o cliente, eu vou fazer um teste rápido, certo? Por quê? Se ele tá doente e eu tenho um teste positivo, é praticamente impossível que esse resultado não dê positivo e que eu tenha que ainda procurar fazer PCR para confirmar. Por quê? Ele tem sintomas, ele tem um teste positivo e é isso que me basta para fazer um diagnóstico, né? Da mesma forma, abrigos e gatis têm uma alta prevalência de doenças infecciosas, uma alta circulação de patógenos. A gente viu como o vírus da FeLV circula bastante entre gatos que convivem, mas o da FeLV também, porque nesses locais tem brigas, né? Então a gente sabe que tem muitos gatos infectados. Também tomada de decisão, né? Como a gente comentou, identificação de gatos infectantes. Isso para mim assim é fundamental. E eu escuto de muitos alunos assim: para que eu vou testar? Porque eu não vou ter o que fazer, porque eu não quero saber, né? E eu sempre falo assim: no mínimo é nossa responsabilidade saber quem tem para proteger quem não tem. Então, no mínimo, eu tenho que testar todos os gatos que eu puder, porque identificando os positivos, eu consigo orientar para proteger os negativos, né? E muitas vezes isso é o que faz a diferença. Então, a nossa obrigação sempre é testar cada vez mais pacientes. É gato, tem que testar. É o famoso miotestou que todo mundo conhece. E aí, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Os gatos positivos no teste rápido são virêmicos. Se eles são virêmicos, eles estão excretando o vírus em todas as secreções corpóreas. Eles têm que ser imediatamente separados. E essa tem que ser a nossa recomendação. Inclusive, eu li nesses trabalhos, né, da Regina Hoffman e da Katrin Hartmann, uma frase assim que me chocou, mas que é o pensamento do infectologista, né? Que é a seguinte frase: um gato com um resultado positivo no teste rápido não precisa ser eutanasiado, desde que ele possa ser isolado. Então, olha como é o pensamento, né, diferente, muitas vezes, do nosso aqui, mas que levou, né, a Europa, os Estados Unidos, os países desenvolvidos a diminuírem radicalmente a prevalência de FeLV no mundo. Nós estamos indo ao contrário, é que nem o coronavírus, né? A gente está indo aumentando o número de casos, o resto do mundo está diminuindo. É a mesma situação na FeLV. Por quê? Porque aqui vem o proprietário e fala: eu vou deixar junto, porque eles se amam, porque o fragelinho ama o amarelinho. E aí, se eu separar, eles vão ficar tristes. E aí vai o veterinário e fala: tá bom, é mesmo. E aí a gente está fortalecendo a transmissão do vírus. A gente está perpetuando o FeLV nos nossos pacientes. Então, isso não pode acontecer. A nossa recomendação tem que ser isolar os positivos. Bom, o que eu faço com os negativos? Eu vou acompanhá-los, retestá-los, de preferência fazer PCR para identificar os regressivos, no caso da FeLV, nesse grupo, né? Vou vaciná-los, eu vou usar todas as armas que eu tenho, né? Então, eu vou vaciná-los contra a FeLV, mas vacinar não quer dizer que eu possa misturar. Por quê? Porque a vacinação, ela tem uma taxa de proteção muito mais alta para contatos esporádicos. Para o contato próximo, a proteção cai. E eu não posso assumir nunca que ela é de 100%. Então, eu não posso recomendar a um cliente que um gato positivo possa conviver com um negativo, mesmo que vacinado.
Em relação aos ácidos nucleicos, uma coisa é eu procurar a partícula do vírus, em que eu estou procurando o RNA viral. Então, eu estou procurando o material genético que está dentro da partícula viral. Outra coisa é eu procurar o DNA proviral, que já é essa fita duplicada, que integrou dentro, né, junto ali, né, no núcleo da célula hospedeira, ele passou a constituir também o DNA do gato. E aí, o RNA, ele praticamente, né, ele vai estar presente da mesma forma que a proteína, né? Então, se eu estou procurando RNA, eu estou procurando o vírus. Se eu estou procurando o vírus, vai estar cheio de P27, que é proteína, né? Já o DNA, ele me diz quem? Ele me diz quem está escondido e não está produzindo nem RNA, nem proteína, porque não tem partícula inteira do vírus circulando. Eu só tenho lá o DNA escondido no pobre do genoma do gato, coitado, que fica guardando aquele vírus ali e nem sabe disso, né? Então, a ideia, o objetivo, ele é diferente quando a gente pede um ou outro. E quando é que eu tenho que solicitar um teste de PCR? Quando eu tenho dúvida. Então, eu fiz um teste rápido, deu positivo, depois deu negativo, e eu quero saber o que aconteceu. Eu quero saber se esse vírus está escondido, eu quero identificar os regressivos, né? Eu quero acompanhar esses gatos. E muitas vezes é ao contrário, aquele gato que está super saudável e está mantendo positivo, eu uso a PCR, que é um teste, né, que a gente tem uma sensibilidade maior, né, e uma especificidade muitas vezes maior, né, para confirmar esses resultados. Então, é um teste que hoje em dia está cada vez sendo mais usado e mais indicado para que a gente confirme resultados de teste rápido e para que a gente tire as nossas dúvidas e consiga estadiar o paciente. Assim como a gente estadia o doente renal crônico, a gente tem que estadiar o FeLV, porque a gente tem que saber em que fase da infecção ele está. Na situação de uma doação de um gato, é essencial fazer PCR. Por quê? Porque ela vai identificar os regressivos. E muitas vezes a gente está adotando ou doando um gato regressivo em que eu tenho que orientar o proprietário, né? Olha, acompanha, né? Não pode estressar, não pode usar corticoide dose alta, tem que ficar de olho, né? Acompanha, faz teste de novo. E isso não é feito. Eu, por exemplo, que adotei 3 gatinhos, 3 filhotes, né? E 2 deles eu peguei aqui no hospital. Então, eu não quis esperar 6 semanas para ter certeza que um teste rápido estava negativo mesmo, né? Porque leva 6 semanas para o antígeno aparecer no sangue, então eu preciso esperar 6 semanas para confiar no resultado negativo. Então, eu fiz PCR, que com 2 semanas eu tenho DNA já no sangue. E aí, dessa forma, a gente doa e adota de uma maneira mais segura. E, além disso, a seleção de doadores de sangue. A gente sabe hoje, né, veio um artigo aí, caiu que nem uma bomba na medicina felina, mostrando o quê? Que se eu dou o sangue de um gato regressivo, ou seja, negativo no teste rápido, o gato que recebe esse sangue pode ter a infecção progressiva. Esse vírus consegue voltar a replicar nesse gato e fazer todo o curso da infecção. Então, passou a ser obrigatório fazer PCR em todo gato doador de sangue. E aí, bom, a amostra normalmente é sangue que a gente usa para diagnóstico, né? Mas pode ser saliva, principalmente procurando RNA, né? Para ver o gato que está contaminando outros gatos, ou fazer um pool de saliva para ver se tem algum gato positivo num abrigo, num gatil, né? Pode ser a medula óssea, no caso de gatos regressores que tenham sintomatologia de citopenias ou de linfoma. Pode ser do próprio tumor, no caso do linfoma, se eu quero ter certeza que esse gato, que o FeLV não causou esse linfoma, né? É mais para achar um culpado nesses casos, porque o curso da doença determina o mesmo tratamento, né? Que é o quimioterápico, mas é possível. É possível fazer essa identificação do material genético do vírus no gato. Então, assim, eu tentei simplificar, eu sempre tento trazer para a prática isso para as pessoas entenderem melhor as tomadas de decisão. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe para que serve cada teste, a gente tem que pensar, raciocinar quando que eu peço um ou outro
em que situação e como interpretar esses resultados, né? Então, se eu tenho um gato como esse, né, anêmico, né, chegou bastante bispineico, com infecção respiratória, um gato de 1 ano de idade, né, que está até de fralda, porque não está nem levantando para urinar, para defecar. E aí eu faço um resultado, faço um teste rápido, ele dá positivo, a tomada de decisão é isolar e tratar a doença. Ele é progressivo. Não tem por que eu ficar repetindo o teste ou fazendo outros testes. Se esse gato, aquele mesmo gato, eu descubro que ele está dispineico porque ele tem um linfoma no mediastino, que é clássico de gato felve positivo jovem, né? Mas aí eu faço o teste rápido da negativo. Eu falo, meu Deus, né? Será que é um falso negativo ou será que ele é um regressivo? Porque os regressivos podem fazer neoplasias, principalmente os linfomas, e as citopenias. Então, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que o felve está por aí? Ou será que ele tá escondido nesse tumor? Se eu tiver muita dúvida, quiser procurar, né, culpar alguém, culpar o vírus, né? Eu vou pegar o sangue desse gato, ou vou pegar o tumor e vou procurar material genético do gato para acusar esse gato, o sangue, o linfoma ou a medula óssea, né? Para procurar o felve e determinar que, num resultado positivo, esse gato é um regressivo. Já quando eu tenho um gato assintomático, eu brinco que é o Jaque, né? Jaque vai colher sangue, vamos fazer um FIV-FeLV. Eu adoro o Jaque porque a gente consegue fazer diagnóstico, né? Então, se eu pego um gato saudável, um gato que está fazendo um check-up, ou um gato que vai castrar, e aí eu resolvo, né, fazer o teste, e deve resolver fazer sempre, né? O teste rápido dá positivo, a primeira tomada de decisão é recomendar o isolamento desse gato. E aí, os trabalhos novos, né, já estão recomendando que a gente reteste. Se eu for só usar o teste rápido, eu tenho que retestar com 6 semanas. Se continuar positivo, eu espero mais 6 semanas e retesto de novo. Se deu mais um positivo, fechou, esse gato é progressivo. E por quê? Porque em 12 semanas se sabe o curso da infecção. Então, essa é uma informação que veio com força total agora, né? Então, de preferência, toda vez que vocês quiserem ter certeza do futuro do gato, retestem eles próximo desse período ou depois, melhor ainda, depois desse período para a gente ter essa informação. E aqui eles dividem em 2, muito porque o teste lá é barato, né? Então, assim, retesta com 6 semanas. Se já deu negativo, pronto, esse gato é um regressivo. Ah, continua positivo? Tá bom, então vamos fazer mais um com 6 semanas. Mas eu vejo aqui que muitas pessoas querem fazer um teste único, né? Não ficar fazendo 3 testes. Se essa for a decisão por causa de valores, e aí, claro, depende muito da população de pessoas que vocês estão atendendo, você pode escolher retestar com 12 semanas, mas esse gato tem que ficar isolado esse tempo todo. E a PCR quantitativa, pela carga viral, ela também vai te dar essa resposta. Se for uma carga viral alta, eu sei que esse gato, apesar de assintomático, o futuro dele não é bom. Ele vai fazer infecção progressiva, ou se já não está numa infecção progressiva. Agora, se ele tiver uma carga viral baixa, a maior chance é ele conseguir ganhar do vírus e o vírus se esconder e ele virar um regressivo. É claro que quanto mais próximo das 12 semanas eu fizer essa PCR quantitativa, mais realístico vai ser o resultado. Porque nesse momento, no início da infecção, todo mundo tem carga viral alta. No início da infecção, o corpo ainda está respondendo, o sistema imunológico ainda está produzindo os anticorpos neutralizantes, as células estão reconhecendo os antígenos, né? As coisas estão evoluindo para um desfecho. E eu vou ter certeza desse desfecho para os positivos próximo das 12 semanas. E já o gatinho assintomático, bonitinho, saudável, que eu peguei da rua, que eu quero levar para minha casa, e eu resolvo, então vou testar, né? Porque se dá positivo, eu já sei que ele é positivo. Mas se eu teste e dá negativo, qual é a recomendação?
retestar com 6 semanas. Por quê? Eu não tenho como ter certeza que esse gato não encontrou o FeLV ontem. E aí, como leva 6 semanas para o antígeno aparecer no sangue, eu tenho que esperar esse tempo, né, para eu repetir e ter certeza que realmente o FeLV não andou por ali próximo da adoção, né, ou da retirada desse gato, né, da rua, da adoção, enfim. Então, utilizando apenas o teste rápido, repetir em 6 semanas, ou esperar 6 semanas para fazer um teste único. E se eu não quiser esperar, eu tenho a possibilidade de fazer a PCR com 2 semanas para DNA, que é o que a gente mais encontra disponível nos laboratórios. E a pergunta aqui é, ele é realmente negativo? Ou ele está brigando com o vírus ainda, ele está no início da infecção? E aqui a gente resume o estadiamento, né, que é a parte mais complicada, que todo mundo tem dúvida. Nas viremias, está tudo alto, certo? Aqui eu coloquei teste de antígeno ou RNA e o DNA, porque são os testes mais utilizados, né? O RNA bem menos. Mas então pensem no teste rápido e na PCR de DNA, que é o que mais tem disponível. Nas viremias, ambos vão dar positivos, né? Qual é a diferença? A viremia secundária, a carga viral é muito maior e por isso a PCR quantitativa ajuda nessa informação. Na regressiva, só tem DNA positivo, não tem replicação de vírus. E na focal atípica, que é a que todo mundo enlouquece porque varia conforme o período do teste, da vida do gato, né? Mas lembre-se que esse cara aí é raro, esse cara aí é só para deixar a gente louco de vez em quando e culpar alguém, né? Culpar uma infecção por esses resultados discordantes. E aí a gente tem, né, na verdade, mesmo nos focais atípicos, a gente tem informações importantes. Antígeno positivo é infectante, isolar. Carga viral alta, ele está nesse momento replicando vírus, né? E geralmente ela é baixa, né? No focal ativo. Então, assim, a gente tem como pedir carga viral, tem como fazer teste rápido e ir acompanhando o momento da vida desse gato, né? Outra possibilidade é fazer RNA da saliva, saber se naquele momento esse gato está contaminando outros gatos. E a gente tem essas possibilidades, né, diagnósticas. Então, pessoal, deu positivo alguma vez na vida, em qualquer teste, ele é positivo. O vírus está ali. Só que você tem que só determinar aonde ele está e o futuro desse gato. E para isso você vai ter que acompanhar esse paciente, né? Se ele seguir dando positivo, ele é um progressivo. Se não, ele é um regressivo. Então, um teste positivo só quer dizer que ele teve contato com o vírus e ele está infectado. Não tem a menor chance dele ser um abortivo, né? Porque o vírus integrou. Agora, se ele integrou e está replicando, né? Ou vai replicar, vai determinar doença grave, vai determinar um prognóstico grave, depende aí do acompanhamento desse paciente para a gente saber. E para que reconhecer os regressivos, né? A gente sabe que os regressivos, então, eles podem manter aí material genético do FeLV por muitos anos. Então, eles apresentam RNA e DNA em quase todos os tecidos. Nesse trabalho aqui, os 27 tecidos testados por até 12 anos seguiram dando positivo. E alguns gatos reativaram a infecção e se tornaram progressivos. Então, eu tenho que monitorar esses pacientes. E nenhum regressivo eliminou o material genético do vírus completo. Outra coisa, muitos dos gatos que têm linfoma, que a gente testa no sangue e dá negativo, se eu procurar o material genético do vírus, ele está lá em algum lugar, né? Principalmente nos próprios tumores. Então, a gente sabe que foi o vírus que afetou oncogênese, determinou o desenvolvimento de tumores malignos, no caso dos linfomas, só que ele não está replicando. Então, muitas vezes, a gente encontra esse material genético, mesmo de gatos, por exemplo, com linfomas alimentares. E aqui o trabalho sobre a transfusão de sangue, né? Mostrando que 10 de 15 gatos que receberam, e foi uma taxa alta, né, gente? 10 de 15 gatos que receberam transfusões de gatos negativos para antígenos, mais PCR positivo para DNA, desenvolveram infecções por FeLV. Então,
resumindo, por que reconhecer os regressivos? Porque eles podem se tornar progressivos e infectantes. Porque eles podem desenvolver doenças, principalmente linfomas e citopenias. E eles podem transmitir felve se doarem sangue. Então, eu preciso saber quem eles são. Outra pergunta, preciso testar o gato antes de vacinar contra felve? Então, vamos ver o que se fala sobre isso. Normalmente, a gente encontra na literatura as principais armas contra a felve, né? As recomendações de prevenção da doença. Então, o que é dito? Que a gente tem que testar o máximo possível, inclusive todos os gatos novos, expostos, doentes e antes da vacinação. Vacinar todos os filhotes e todos os adultos em risco. Segregar gatos infectados de não infectados, né? E aqui a separação dos positivos, um teste rápido. E eu adicionei alguns aqui. Não permitir gatos positivos convivendo com negativos, que está ali no segregar, né? Castrar animais de rua, não abandonar animais na rua. Isso aqui também faz parte da prevenção e é muito importante. Agora, a gente encontra muitas vezes na nossa rotina uma situação conflitante, que é: eu sou recomendada para testar antes da vacina, mas eu tenho que vacinar todos os gatos que estão em risco. E se o proprietário chega aqui só com o dinheiro da vacina, o que eu faço? É um gato de risco, ele está na rua, só que o proprietário, ele não tem muito dinheiro, ele até gosta muito do gato, ele junta as moedinhas dele, vem aqui, junta o dinheiro da FGTS, da poupança para trazer, para vacinar o gato. E aí eu chego para ele e falo: olha, eu preciso testar antes. Quanto custa o teste? X. Não vai dar. O que a gente faz? Né? Qual é a recomendação? Quais são as evidências sobre isso? No consenso que saiu agora de gatos, né, para retrovírus positivos, sobre o teste e manejo deles, o que eles falam? A vacinação não interfere com o teste, já que os testes para felve detectam antígenos. Então, um gato vacinado não positivo um teste. Portanto, o status de infecção de todos os gatos deve ser determinado, inclusive os que já foram vacinados. Então, se você pega um gato que já foi vacinado no seu consultório, você também tem indicação de retestá-lo. Por quê? Porque o teste não vai positivar se ele foi vacinado, ele só vai positivar se ele estiver infectado, certo? A administração de vacinas a gatos infectados não possui valor terapêutico. Claro, a vacina não vai melhorar a saúde de um gato que já tenha a infecção. E aí a justificativa: toda vacinação desnecessária carrega riscos potenciais de efeitos adversos. Toda vacina tem risco potencial de risco adverso. Se o status da infecção de um gato vacinado é desconhecido e posteriormente se descobre que o gato tinha felve progressiva e eu vacinei, a eficácia da vacina deve ser questionada. Gatos, então, devem ser testados antes da vacinação inicial. E aí essa justificativa, mais uma vez, não me convenceu. Por quê? Todas as vacinas têm efeitos adversos potenciais. E todas as vacinas que são aplicadas em gatos que a gente não faz diagnóstico antes podem ser questionadas quanto à eficácia. E aí, né, riscos adversos são inerentes a qualquer vacina. A eficácia da vacina pode ser questionada em qualquer vacinação se já teve infecção. Daí vem a pergunta: alguém testa parvovírus, calicivírus, herpevírus e clamídia antes de vacinar um gato? E se o gato já tinha calicivírus e eu vacinei ele contra calicivírus? Eu vou questionar a eficácia da vacina? Eu vou ter um risco maior de efeito adverso? Onde está escrito isso? Ninguém recomenda testar calicivírus antes de vacinar. E nenhum desses outros antígenos. Então, não é uma explicação que justifica obrigar as pessoas a testar os gatos antes de vacinar. E aí veio, né, quanto à segurança de se fazer isso, porque é uma preocupação, claro, enorme, né? Eu posso vacinar gatos FIV e felve positivos se eu não testar, não souber que eles têm, né? Porque se eu souber, não tem por que eu proteger eles contra uma doença que eles já têm. Mas se eu não tenho como testar,
né? Eu estou oferecendo algum risco para esse gato se eu resolver proteger ele mesmo assim e dormir tranquila, né? Eu fiz o meu trabalho de proteger um gato que está em risco, apesar de eu não poder testar. E aí veio esse trabalho aí, que é um estudo piloto, né, recente, tem outros aí muito antigos, mas esse aí é da equipe da Catherine Hartmann, e é um estudo piloto em que se vacinou gatos FIV e FeLV positivos. Ele é piloto, que são 8 gatos, 4 de cada grupo, e 67 controles. E aí se vacinou só parvovírus vivo, uma vacina atenuada viva, com o patógeno mais grave para um filhote, certo? Avaliou-se a titulação 0,7 e 28 dias e não houve diferença significativa entre grupos quanto ao grau de imunização. O que isso quer dizer? Os FIV e FeLV se imunizaram, responderam à vacinação, e nenhum efeito adverso nos gatos imunodeprimidos foi observado. E aí eles fizeram um monte de avaliações, tá? Que eu não vou entrar em detalhes. Então, aqui me diz o quê? Apesar de ser um estudo piloto, está me dizendo que a evidência é de que é segura. Né? Claro que precisa se fazer mais estudos e é o que a gente vai buscar fazer agora aqui, né, na universidade, com o maior número de gatos. Então, a vacinação contra a FeLV ela é indicada para todos os filhotes, todos os gatos extradomiciliados ou que convivam com gatos extradomiciliados infectados, então que estejam no mesmo ambiente, né? Hospedagem, né, que são hospedados ou viajam regularmente, e gatos que vivem em grupos. E aí a AFP fala em grupo de 3 ou mais gatos e o ASAVA 2 ou mais gatos. Então, se a vacina é condicionada ao teste, a gente acaba deixando de usá-la como importante arma contra a doença. Né? Então, acho que sim, temos que testar, não só no momento de vacinar, tem que testar sempre, quando entrar um gato no consultório. E a gente não deve condicionar a vacina ao teste. A gente, na minha opinião, a gente deve fazer a vacina, proteger esse gato e recomendar o teste para o proprietário assim que ele puder, que ele retorne para fazer o teste. Mas pelo menos esse gato já está desenvolvendo uma imunidade e vai estar mais protegido, e aí dependendo, né, normalmente 15 dias depois da segunda dose, né, por ser uma vacina inativada, ele já vai estar mais protegido contra a doença. A vacinação contra a FIV, rapidamente a gente vai falar sobre o efeito dessa vacinação, porque é uma vacinação que não existe no Brasil. Ela está presente aí no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, e esteve presente, sendo indicada nos Estados Unidos e Canadá até 2015, e ela acabou saindo do mercado nesses países justamente porque o teste rápido para a FIV detecta anticorpo. E por esse motivo, sim, os gatos vacinados vão ser positivos no teste de diagnóstico, né? Então, por isso que os Estados Unidos e o Canadá descontinuaram a vacinação, muito porque muitos abrigos acabam fazendo eutanásia de gatos positivos que não são doados, né? E existia esse risco de se eutanasiar gatos que estavam vacinados e não infectados. Então, o que acontece é que esses gatos vacinados podem ficar positivos no teste, continuarem dando positivo, né, no resultado de teste rápido por até 7 anos. Então, tá aí a importância da gente saber disso, que a gente pode atender gatos desses países, né? E se no Canadá e Estados Unidos tinha até 2015, até 2022 a gente pode atender gatos de lá ainda positivos e desses outros países, né, por muito tempo. E aí a gente precisa saber de uma diferença importante, né? O teste da Alere detecta o anticorpo contra a proteína GP40, que é uma proteína transmembrana, e o teste da IDEXX detecta uma proteína de matriz, né? Que é a P15. Então, são anticorpos que detectam proteínas diferentes dependendo do teste. E por que isso é importante? Porque hoje se sabe que o teste da Alere consegue separar o resultado positivo do vacinado. Então, o que isso quer dizer? O teste da Alere só vai dar positivo naqueles gatos realmente infectados. Então, tem uma especificidade para infecção de 98%. Enquanto que o teste, o SNAP da IDEXX, tem uma especificidade de 64%. Porque gatos vacinados também vão ter expressão daquela proteína e eles vão
AP15, né, e vão produzir anticorpos contra essa proteína. Então, o teste não consegue diferenciar gatos vacinados de gatos infectados. Então, se a gente atender um gato desses países em que houver dúvida, né, se esse gato foi vacinado ou não nesses países, a gente deve dar preferência ao teste da Lery, porque a gente vai conseguir ter um resultado positivo apenas nos infectados. Em relação aos filhotes de gatos, né, cujos resultados no teste rápido dão positivo para FIV, a gente tem que lembrar que esses anticorpos que acabam sendo detectados pelo teste rápido podem ser os maternos, tanto de gatas infectadas ou de gatas vacinadas, né? Porque ela pode ter anticorpos que vão ser passados pelo colostro para o filhote, mas ela acabar não passando a infecção para o filhote. Então, a recomendação é que a gente reteste filhotes acima de 6 meses, caso eles tenham dado positivo num teste antes disso, ou faça um teste de PCR, mas toda PCR que a gente busque de diagnóstico em laboratório para FIV, a gente tem que se certificar que ela amplifique genes que são conservados, né? Então, a gente tem que, na verdade, buscar primers, né, que reconheçam, que amplifiquem genes conservados, ou seja, porque a variabilidade entre as cepas de FIV pode ser grande, e esse teste tem que ter uma alta acurácia e um teste independente de validação de cada laboratório que oferece. Cada laboratório tem que ter a sua validação independente. Em relação ao tratamento, vou falar especificamente, então, do interferon, né, do imunoestimulante que todo mundo sempre quer dar para esses pacientes. Então, assim, em relação ao interferon alfa humano, que muita gente utiliza, né, no tratamento aí de gatos infectados pelo FIV e pelo FeLV, o que a gente tem de evidência científica? Esse trabalho avaliou, então, 30 gatinhos FIV positivos, dividiu em 2 grupos, e num deles fez o interferon alfa-2b humano, né? Uma vez ao dia, 7 dias, sim, 7 dias não mimetizando uma infecção natural, e 6 gatos tomaram placebo. E o que foi visto? Que houve melhora dos scores clínicos, né? Que seria esperado, então, com uma eficácia contra infecções e sintomas clínicos. Mas houve também um aumento da carga viral e proviral do FIV. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque no momento que a gente imunoestimula um paciente, eu sempre pergunto de volta, assim, quando alguém me pergunta isso, né? O que você busca com a imunoestimulação? Se você busca aumentar o número de linfócitos, lembre-se que o vírus está dentro, ele está integrado junto. Então, existe um risco de você estimular a também replicação viral. E isso vai levar a um aumento da carga viral que pode ter implicações ruins para esse paciente. E nesse caso aqui foi uma avaliação em relação ao FeLV. Então, foram 3 grupos. Um avaliou Staphylococcus A, a proteína A do Staphylococcus. O grupo 2, a proteína mais o interferon. E o grupo 3, só o interferon. Avaliando 2 substâncias utilizadas para imunoestimulação, né? Só que não houve grupo controle nesse trabalho. E, mais uma vez, se houve melhora clínica, né, no grupo 1 só, então na proteína do Staphylococcus, e não houve nenhum efeito nos parâmetros hematológicos, tempo de sobrevida, resultado do ELISA, mas eles não avaliaram carga viral aqui, foi só o teste rápido. E aqui sim, aqui a gente está falando de um interferon de gatos, então o interferon ômega, Verbagen ômega, né, que é um interferon, não é humano, ele é de gatos, e ele mostrou em um estudo randomizado, duplo cego, em que tinha um grupo placebo, um número alto de gatos, 81 gatos foram monitorados durante 1 ano, né, e esse trabalho mostrou aumento de score clínico, ou seja, redução de sinais clínicos decorrentes da infecção e redução da mortalidade. Então, esse é um imunoestimulante que, na verdade,
ele tem uma ação antiviral também, porque ele é felino, né? E ele mostrou uma redução na mortalidade. O grande problema é que a gente não tem esse interferon no Brasil. E por último, o que eu tenho para dizer para vocês sobre medicações específicas, a única que é acessível, né, para os clínicos hoje, porque existe uma outra para FIV que custa R$20 mil, uma ampola que se torna bastante inacessível para a utilização, mas a única medicação antirretroviral que tem uma ação reconhecida e de controle de carga viral e que a gente tem acesso para comprar e utilizar é o raltegravir, né? O raltegravir é um inibidor de integrase, que é a enzima que faz essa ligação do DNA proviral no DNA da célula hospedeira, e esse trabalho aqui mostrou que não, na verdade eles testaram primeiro in vitro, depois em vivo, e esse trabalho aqui avaliaram efeitos colaterais, então eles foram subindo as doses em gatos saudáveis primeiro, e depois foi testado em 7 gatos infectados, né, de forma progressiva, chegaram aí até uma dose de 80 miligramas por gato a cada 12 horas, né, que não teve efeitos colaterais, e houve uma redução significativa da carga viral, né. Porém, parou de dar, a carga viral sobe novamente, né? E essa é a única evidência que a gente tem. Então, assim, enquanto o interferon foi utilizado em gatos sintomáticos, aqui o trabalho foi feito com gatos infectados, porém assintomáticos. E todo mundo sempre me pergunta, posso usar no gato doente, no gato saudável? A gente não tem muitos trabalhos sobre isso, né? Mas o que eu escuto já, as pessoas estão usando bastante, eu fico bem feliz com isso, né? Porque a gente está contribuindo aí para uma melhora do clínica dos pacientes e um tempo maior de vida para os gatos, mas a gente não tem ainda uma evidência científica para apoiar o uso para gatos sintomáticos porém, os relatos são bastante positivos, né? Então, a gente precisa investigar melhor essa medicação na rotina clínica. A vacina contra a FeLV causa sarcoma, o que a gente tem de atualização nesse sentido? Né? A gente sabe que os sarcomas induzidos, né? Eu gosto de chamar de induzido e não de aplicação, porque não é só com injeção que ele ocorre, mas são tumores mesenquimais muito agressivos, que se desenvolvem em locais ou de traumas, ou de próteses, ou de injeções, né? E a gente vê, inclusive, em locais, né, de abdominais, de flanco, abdômen ventral. A gente sabe que a diferença principal entre esses tipos de sarcomas e os outros não induzidos é que eles ocorrem em gatos mais novos, se originam no tecido subcutâneo, que é onde está o estímulo. Eles são bastante irregulares, eles têm essa alta taxa de inflamação ao redor do tumor. Mais uma vez, os trabalhos continuam informando, né, que o risco é baixo, os gatos não têm nenhum risco aumentado em nenhum tipo de injeção, de vacinação, ou alguma marca de vacina específica, ou a presença ou não do adjuvante, ninguém provou nada até hoje. Milhões de dólares já foram gastos, força-tarefa formada com os melhores pesquisadores do mundo inteiro. Ninguém conseguiu provar que tem relação com específico tipo de vacina, ou com a presença ou não de adjuvante, ou com o grau de inflamação que a vacina causa. E existem vários relatos, eu sempre mostro isso em aula, né? Vários relatos com outras medicações, com catéter, grampo de aço, microchip, esponja cirúrgica. Nós tivemos um caso numa gatinha que desenvolveu onde foi colocado, né, pino e placa devido a uma osteossíntese de fêmur, de fratura de fêmur, né? Essa gata com 1 mês desenvolveu um fibrosarcoma no local e ela não tinha sarcoma antes. Então a gente sabe, né, que também as próteses e qualquer corpo estranho pode estimular o desenvolvimento, né, desse tumor. Então é um alerta aí para os ortopedistas também. E o que a gente tem de atualização, né?
continua não sendo indicado vacinar na região interescapular. Eu estava esperando que isso fosse acontecer, né? No novo guidelines, novo consenso de vacinação de gatos, já veio a recomendação, né, da indicação da cauda como local de aplicação para vacinas e para qualquer injeção, na verdade. Se retirou a região abdominal e a do flanco como locais recomendados de vacinação. Isso é uma coisa que a gente está alertando há bastante tempo, porque a recomendação do ASAVA ainda mantinha essa recomendação, mas hoje ela já caiu, né, nos outros guidelines que vieram depois. Então, não é mais recomendado utilizar a região abdominal para aplicação de injeção nem de vacina. A regra da biópsia, né, continua, então a gente tem que fazer uma biópsia incisional se persistir o nódulo por mais de 3 meses, ou o nódulo tiver mais de 2 centímetros, ou continuar crescendo um mês depois da aplicação, da injeção. E a conclusão ainda é que existem dados insuficientes para recomendar um tipo específico de vacina e continua sendo um problema idiosincrático. O que isso quer dizer? Não tem como prever, é uma reação individual do paciente, né? Então, não está relacionado com o que a gente faz, e sim das características do indivíduo, né? Isso é o que quer dizer idiosincrasia. Então, a gente continua tendo aí as recomendações de aplicações nos membros e agora também na cauda. E aqui, rapidamente, um videozinho, né, de como a gente deve aplicar a vacina, né? Ela é intradérmica, porque não existe tecido subcutâneo na cauda. Eu hoje insiro um pouco mais essa agulha e vou tirando, né? Porque vocês reparem, essa foi a primeira gata que eu fiz, né? Uma vacinação na cauda, uma aula prática com os alunos. E eu sigo fazendo sempre para ensinar para eles fazerem, né? Mas eu reparei isso, né? Toda vez, vocês reparem que tá cheio de aluno fazendo carinho na gata, né? Toda vez que a gente está no finalzinho da injeção, os gatos levantam, porque aumenta a pressão ali e eles sentem. Mas se a gente conseguir introduzir toda a agulha e for espalhando essa vacina aos pouquinhos, que nem a gente faz quando faz anestesia local, né? A reação deles e o incômodo é muito menor. E para a gente terminar o prognóstico. Então, existem alguns trabalhos e algumas coisas importantes que eu preciso chamar a atenção. Em relação ao FIV, o que se sabe? Esse trabalho aqui foi bastante importante porque ele avaliou 2 grupos de gatos FIV positivos durante 22 meses. Um grupo tinham hábitos indoor, ou seja, eles não saíam para a rua, eles não tinham contato com o meio externo, com outros gatos, e viviam no máximo, né, 2 gatos nesse ambiente. 6% morreram no estudo durante 22 meses, enquanto que o outro grupo em que os gatos FIV positivos viviam em abrigos com 60 gatos, 63 morreram, 63%, e principalmente de linfoma. O que esse estudo traz de informação? Quanto mais esse gato for isolado, confinado, bem tratado, né, em que ele viva com menos gatos, que tenham menos doenças, menos estresse, mais ele vive. Isso implica em tempo de vida e sobrevivência. Então, o que se suspeita é que o manejo e a moradia impactam diretamente na progressão da doença e na sobrevivência. E aí, isso com certeza pode ser extrapolado para a FeLV também. E esse aqui mostrou o que em relação à FeLV, né? Que a variável principal para o prognóstico está relacionada à imunidade e ao estágio da infecção, que a gente já discutiu. As doenças se desenvolvem mais ou menos até 5 anos depois do diagnóstico, né, os progressivos, e a sobrevivência em média foi de 3 anos, de 0,6 até 6 anos e meio. E 70% deles tiveram linfoma. Lá fora, a maioria dos gatos FIV positivos desenvolvem linfoma. Eles consideram o subtipo B e C, que é o que a gente bastante tem aqui no Brasil, que causa leucemia, e o T também, que causa imunodepressão, e o C, que causa anemia nesses gatos, eles consideram cepas, subtipos raros
e extremamente patogênicos, né? E a gente aqui vê muito anemia, imunodepressão, outras formas da doença, não só linfoma. E por último, então, a gente tem esse trabalho que comparou, né, gatos não infectados com gatos FIV, gatos FeLV, gatos FIV e FeLV positivos, mostrando que é aquele que originou o tempo de vida, né, que eu mostrei lá no início. Então, gatos FeLV positivos viveram em média 714 dias e tiveram 3,4 vezes maior risco de óbito do que os negativos e 2,3 vezes maior risco de óbito do que os FIV positivos. E os FIV e FeLV positivos viveram em média 77 dias e o risco de óbito foi maior, 7 vezes maior do que os negativos e 4,8 vezes maior do que os FIV positivos. Mostrando então que o prognóstico é muito pior para FIV e FeLV positivos e bastante grave para os FeLV positivos. O hematócrito, então, foi associado a hematócrito reduzido, né? As anemias foram associadas a menor sobrevida, tanto para FIV quanto para FeLV. Então, as mensagens para casa, né? O que a gente precisa continuar guardando, né? Assim, o que é importante a gente levar da aula? Primeiro, que a gente está indo ao contrário, né? Num caminho contrário do resto do mundo. A prevalência dessas doenças só estão aumentando, infelizmente. A gente está fazendo um péssimo trabalho como veterinários na prevenção e no controle da infecção. Todos os gatos devem ser testados, né? Se você enxergar um gato, você tem que indicar o teste. Seja por qualquer motivo que ele esteja na sua frente, ele veio porque ele veio para cortar a unha, você tem que indicar o teste, né? Todos os doadores de sangue devem ser testados com PCR. Isso é bastante importante para a gente evitar transfusões que levem a infecção em outros gatos. Todos os gatos positivos devem ser isolados. Isso aqui é uma responsabilidade muito importante dos veterinários em recomendar. E todos os filhotes e adultos em risco devem ser vacinados contra a FeLV, que é a vacina que a gente tem, né? Tivesse contra FIV também, mas como a gente não tem no mercado, a gente faz o que a gente tem, né? E a gente tem que ter aí essa formação de opinião em relação à proteção de gatos não testados, né? Eu acho que deve variar muito com a população atendida, com o grau a possibilidade financeira, né, dos clientes que vocês atendem. Se são clientes que têm recursos financeiros para testar sempre, ótimo, melhor ainda, sempre testar antes da vacina, né? Agora, se vocês lidam com pacientes que vêm de locais com muitos gatos de rua, gatos que têm acesso à rua de alto risco, em que a população não tem uma renda adequada para que você exija o teste antes de vacinar, é importante vocês formarem a opinião de vocês em relação a isso, né? Se realmente vale a pena não vacinar só porque a gente não testou, né? Se isso não vai colocar esses pacientes ainda mais em risco e perpetuar a doença nessa região aí que vocês trabalham. Ok? Então, isso agora que eu tinha para falar para vocês, bastante informação, eram 10 temas, né? Bastante importantes. E espero que eu tenha abordado aí as principais dúvidas das pessoas em relação a essas duas doenças, que são bastante importantes. Mais uma vez eu agradeço a Lery e a VetSmart pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui de novo falando, né, fazendo a minha parte, falando cada vez mais um pouquinho sempre sobre FIV e FeLV. Desejo aí sucesso para vocês na veterinária, no trabalho de vocês e se cuidem, ok? Obrigada. A FIV e a FeLV estão entre as doenças infecciosas mais comuns entre os gatos. A falha ou ausência de diagnóstico podem levar à exposição e transmissão a gatos saudáveis. O teste rápido de FIV e FeLV foi desenvolvido para detectar simultaneamente o vírus da leucemia felina e anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina. Todos os gatos devem ser testados.
é que os animais podem necessitar de novos testes em diferentes momentos de suas vidas. O teste rápido pode ser mantido a temperatura ambiente ou refrigerada, o que facilita o armazenamento e o transporte do material. Sua realização é muito simples. Para cada uma das doenças, você vai precisar de 10 microlitros de amostra e 2 gotas de diluente. A leitura do resultado deve ser feita em 10 minutos. O produto possui alta sensibilidade e especificidade, com estudos nacionais e internacionais que comprovam sua confiabilidade. A Aleri é uma empresa norte-americana referência em diagnósticos rápidos, humanos e veterinários em todo o mundo. Os testes auxiliam na tomada de decisões de forma rápida e assertiva, o que aumenta a confiança na orientação veterinária.